Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que você percebe que está sendo tratado com menos respeito do que merece. Pode ser em um relacionamento, em uma amizade, no trabalho ou em qualquer contexto onde você se doa e a outra pessoa simplesmente não retribui a consideração básica que você oferece. E nesse momento, você tem duas escolhas: continuar disponível, esperando que a pessoa mude, ou criar distância estratégica. A maioria escolhe a primeira opção por medo de perder a pessoa. Mas os estoicos entendiam algo profundo. Às vezes, a única forma de reconstruir respeito é através da ausência. Não uma ausência dramática, não um desaparecimento para manipular, mas um distanciamento consciente, intencional e permanente, até que a dinâmica mude. Hoje você vai entender por que proximidade excessiva mata respeito, como o distanciamento estratégico funciona psicologicamente e, principalmente, como implementar isso de forma que reconstrua genuinamente o respeito que você merece, ou te liberte definitivamente de quem nunca foi capaz de te respeitar. Vamos começar entendendo o que é respeito de verdade. Respeito não é medo. Não é a pessoa te tratar bem porque tem medo de perder você. Respeito é quando alguém considera seus sentimentos, seu tempo, suas necessidades, não porque você está forçando, mas porque reconhece seu valor intrinsecamente. É quando a pessoa pensa duas vezes antes de te tratar mal, não por medo de consequências, mas porque não quer te machucar. É quando há consideração espontânea, não consideração extorquida através de ultimatos ou drama. E aqui está a primeira verdade dolorosa. Se você precisa implorar por respeito, você já não o tem. Se você precisa constantemente lembrar alguém de te tratar bem, essa pessoa não te respeita. E nenhuma conversa, nenhum pedido, nenhuma explicação vai criar respeito onde ele não existe. O respeito ou é dado livremente ou não é respeito real. Marco Aurélio escreveu sobre como as pessoas te tratam diz mais sobre elas do que sobre você. Quando alguém te trata sem respeito, está revelando limitações próprias, não seus defeitos. Mas isso não significa que você deve aceitar passivamente o desrespeito. O estoico não é passivo, é estratégico. E a estratégia mais poderosa quando há falta de respeito crônica é o distanciamento. Não vingança, não ataques, não tentativas de fazer a pessoa se sentir mal. Simplesmente distância. Você se remove da equação. E essa remoção força a pessoa a confrontar a realidade. Você não está mais disponível para ser desrespeitado. E muitas vezes, é só nesse momento de ausência que o valor da sua presença se torna claro. Agora, vamos entender a psicologia por trás de proximidade excessiva mata respeito. Tem um princípio psicológico chamado habituação. Quando algo está sempre disponível, sempre presente, sempre garantido, o cérebro humano naturalmente diminui a valorização daquilo. É por isso que você não percebe o ar que respira até que falte. É por isso que não valoriza a água até passar sede extrema. E é por isso que pessoas que estão sempre disponíveis, sempre respondendo, sempre perdoando, sempre aceitando migalhas de atenção, eventualmente são desvalorizadas. Não porque são menos valiosas objetivamente, mas porque a disponibilidade constante cria a ilusão psicológica de baixo valor. Quando algo é abundante, parece menos precioso. Quando algo é escasso, a percepção de valor aumenta. Então, quando você está sempre lá, sempre disponível, sempre aceitando qualquer tratamento, você inadvertidamente está ensinando a pessoa que pode te tratar de qualquer jeito, porque você vai continuar lá. Não há consequências para o desrespeito. Não há perda associada a te tratar mal. E o cérebro humano, especialmente quando não é disciplinado por princípios éticos sólidos, tende a fazer o que pode fazer sem consequências. É natureza humana básica. Por isso, o distanciamento é tão poderoso. Ele introduz consequência real. Ele remove a garantia da sua presença. E nessa remoção, cria escassez onde havia abundância. E escassez desperta a atenção. Epicteto ensinava que devemos nos afastar de pessoas e situações que degradam nosso caráter. Ele não estava falando de abandono impulsivo ou dramático. Estava falando de preservação consciente da própria dignidade. Quando você continua próximo de quem te desrespeita,
Você não está sendo leal ou amoroso. Você está sendo cúmplice da própria degradação. Você está permitindo que sua autoestima seja corroída, que seus padrões sejam rebaixados, que sua dignidade seja pisoteada. E chamamos isso de paciência ou compreensão, mas muitas vezes é simplesmente medo disfarçado de virtude. Medo de ficar sozinho. Medo de enfrentar a perda. Medo de admitir que investiu em quem não merecia. Mas o estoico enfrenta esses medos com coragem, porque valoriza sua integridade acima do conforto temporário de proximidade tóxica. O distanciamento estratégico não é sobre punir a outra pessoa. Esse é um ponto crucial que diferencia distanciamento saudável de manipulação. Quando você se distancia para punir, para fazer a pessoa sofrer, para provar um ponto, você ainda está emocionalmente preso. Seu distanciamento é reativo, não proativo. Mas quando você se distancia para proteger sua paz, para preservar sua dignidade, para honrar seus próprios limites, isso é distanciamento estratégico genuíno. A diferença está na intenção. Um é sobre controlar o outro através da ausência. O outro é sobre cuidar de si mesmo independentemente da reação do outro. E só o segundo tipo reconstrói respeito real, porque vem de um lugar de força interna, não de fraqueza disfarçada. Vamos falar sobre os sinais de que você precisa criar distanciamento estratégico. Primeiro sinal: você está constantemente desapontado com o comportamento da pessoa. Você esperava uma resposta e não veio. Você esperava consideração e recebeu indiferença. Você esperava reciprocidade e encontrou unilateralidade. E isso não é ocasional, é o padrão. Se você está cronicamente desapontado, é porque suas expectativas não estão alinhadas com a realidade de quem a pessoa é. E você tem duas opções: abaixar suas expectativas para se conformar com o medíocre, ou criar distância de quem não consegue atender padrões básicos de respeito. A primeira opção te diminui. A segunda te preserva. Segundo sinal: você se sente ansioso antes de interagir com a pessoa. Você está prestes a mandar uma mensagem e sente um aperto no peito. Você vai encontrar a pessoa e sente um peso. Você precisa pedir algo e já antecipa que será difícil ou desconfortável. Quando a presença de alguém gera mais ansiedade que paz, mais tensão que relaxamento, seu corpo está te dizendo: isso não é saudável. Ouça seu corpo. Ele sabe antes da sua mente racionalizar. E quando você percebe esse sinal repetidamente, é hora de criar espaço físico e emocional. Terceiro sinal: você está sempre se explicando ou se justificando. Relações saudáveis não exigem justificativas constantes. Você não precisa explicar por que merece respeito básico. Você não precisa justificar por que quer ser tratado com consideração. Você não precisa defender continuamente suas necessidades emocionais legítimas. Quando você se vê fazendo isso repetidamente, é porque está tentando extrair respeito de quem não está disposto a dar. E você pode se explicar 1000 vezes, não vai mudar quem não quer entender. O distanciamento te poupa dessa exaustão emocional. Quarto sinal: outras pessoas começam a comentar como você está sendo tratado. Amigos perguntam por que você aceita certo comportamento. Família expressa preocupação. E sua resposta automática é defender a pessoa ou minimizar o problema. Mas quando múltiplas pessoas de fora, que te amam e não têm interesse em te prejudicar, apontam a mesma dinâmica, talvez seja a hora de considerar que elas enxergam o que você está recusando ver por estar muito próximo. Perspectiva externa. Às vezes é o wake-up call necessário. Quinto sinal: você está mudando quem você é para acomodar o desrespeito. Você para de expressar suas necessidades para não incomodar. Você engole desconfortos para evitar conflito. Você se torna menor, mais silencioso, mais complacente, com a esperança de que, sendo menos exigente, você será mais valorizado. Mas o oposto acontece. Quanto mais você se diminui, menos respeito você recebe, porque você está ensinando que não tem limites, que pode ser tratado de qualquer forma. E pessoas, especialmente aquelas com baixa inteligência emocional, vão até onde você permite. Se você permite tudo, receberá o pior. Agora vamos falar sobre como implementar distanciamento estratégico de forma efetiva. A primeira regra é:
sem anúncios dramáticos. Você não precisa fazer um discurso sobre como está criando distância. Você não precisa enviar uma mensagem longa explicando por que está se afastando. Você simplesmente age. Suas ações falam. Você para de iniciar contato com a mesma frequência. Você responde, mas com respostas mais curtas, menos investidas emocionalmente. Você não está mais sempre disponível. Seus planos já estão preenchidos com outras coisas e pessoas. Você está ocupado cuidando de si mesmo. E tudo isso é feito calmamente, sem drama, sem explicações longas. Você só se retira silenciosamente. A segunda regra é consistência. Distanciamento estratégico não funciona se você se afasta por 3 dias e depois volta correndo na primeira mensagem da pessoa. O distanciamento precisa ser sustentado até que haja mudança real de comportamento, ou até que você aceite que a mudança não virá e o distanciamento se torne permanente. Essa consistência é difícil porque você vai sentir culpa. Vai questionar se está sendo duro demais. Vai sentir saudade. Mas lembre-se por que você está fazendo isso. Porque seu respeito, sua dignidade, sua paz mental valem mais que o conforto temporário de proximidade desrespeitosa. A consistência ensina que você não está blefando, que seus limites são reais. A terceira regra é redirecionar sua energia. O espaço que a pessoa ocupava na sua vida não deve ficar vazio, gerando ruminação obsessiva. Você preenche esse espaço ativamente com coisas que te desenvolvem. Você investe tempo em amizades saudáveis que negligenciou. Você retorna a hobbies que abandonou. Você estabelece novos objetivos profissionais ou pessoais. Você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Você usa a energia que estava desperdiçando tentando extrair respeito de quem não dá, para cultivar autorrespeito. E nesse processo de redirecionamento, você começa a se sentir melhor, mais leve, mais você mesmo, mais inteiro. E esse bem-estar é evidência de que você fez a escolha certa. Sêneca escrevia sobre como somos a média das pessoas com quem passamos mais tempo. Quando você passa tempo com quem te desrespeita, você absorve essa energia. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a aceitar tratamentos ruins como normais. Começa a internalizar a mensagem de que talvez não mereça melhor. Mas quando você se distancia e se cerca de pessoas que te tratam com respeito básico, você recalibra seus padrões. Você lembra como é ser valorizado e volta a exigir isso como não negociável. O distanciamento não é apenas sobre a pessoa de quem você se afasta. É sobre o ambiente emocional que você cria para si mesmo. Agora vamos falar sobre o que acontece do lado da pessoa quando você cria distanciamento. Inicialmente, muitas vezes não há reação. A pessoa pode nem perceber imediatamente porque estava tão acostumada com sua disponibilidade constante que assumiu como garantida. Mas eventualmente percebe que você não está mais sempre lá, que suas mensagens não são respondidas imediatamente, que você tem planos que não incluem ela, que você está visivelmente bem, talvez até melhor, sem a presença dela. E isso cria desconforto cognitivo. A pessoa se acostumou a ter você como certeza, agora há incerteza. E incerteza desperta a atenção de uma forma que certeza nunca consegue. A reação pode variar. Algumas pessoas ignoram e seguem em frente, o que na verdade é uma bênção disfarçada porque te mostra que você nunca foi valorizado e o distanciamento deve se tornar permanente. Outras pessoas ficam confusas e começam a questionar. Tentam reiniciar contato de forma mais intensa que o normal. E aqui está o teste crítico. Como você responde? Se você volta correndo na primeira tentativa de reconexão sem que nada tenha mudado no comportamento da pessoa, você acabou de ensinar que seu distanciamento não era sério, que você aceita o mesmo tratamento ruim após uma pausa temporária. Você perde toda a credibilidade que o distanciamento tinha estabelecido. Mas se você mantém seus limites, se você exige ver mudança comportamental real antes de restaurar proximidade, você está comunicando algo poderoso. Meu respeito por mim mesmo é mais importante que minha necessidade de te ter na minha vida. E essa mensagem, quando comunicada através de ações consistentes, não de palavras vazias, pode de fato despertar respeito real. Porque a pessoa percebe que você não é mais garantido,
que você tem padrões, que você se valoriza o suficiente para se afastar de quem não te valoriza. E, paradoxalmente, essa disposição de perder a pessoa que muitas vezes faz a pessoa querer te manter. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. O objetivo do distanciamento estratégico não deve ser fazer a pessoa mudar. Deve ser preservar sua própria integridade independentemente da reação dela. Se você está se distanciando como tática para manipular mudança de comportamento, você está jogando jogos psicológicos, não praticando o autorrespeito genuíno. O distanciamento é sobre você, não sobre controlar o outro. É sobre dizer: eu me recuso a estar perto de quem me trata sem respeito. E vou ficar afastado até que haja respeito genuíno, ou até que eu aceite que não haverá, e siga definitivamente em frente. Em ambos os cenários, você ganha. Ou ganha o respeito, ou ganha sua liberdade. Não há perda real quando você escolhe sua dignidade. Marco Aurélio também escrevia sobre como não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas próprias respostas. Quando você tenta forçar alguém a te respeitar através de conversas, ultimatos, manipulação emocional, você está tentando controlar o incontrolável. Mas quando você se distancia, você está exercendo o único controle real que tem sobre sua própria presença, sua própria energia, sua própria vida. Você está dizendo: não posso fazer você me respeitar, mas posso me remover de ambientes onde não sou respeitado. E esse exercício de agência pessoal é imensamente empoderador. Vamos falar sobre quanto tempo o distanciamento deve durar. Não há uma resposta universal porque cada situação é única, mas há princípios orientadores. O distanciamento deve durar no mínimo tempo suficiente para você recuperar sua autoestima e clareza. Se você ainda está emocionalmente dependente da validação da pessoa, você não está pronto para reavaliar. O distanciamento precisa continuar até que você genuinamente esteja bem sozinho, até que a ideia de a pessoa não voltar seja aceitável, até que você não precise mais dela para se sentir completo. Paradoxalmente, é quando você atinge esse ponto de independência emocional que você está na melhor posição para decidir se quer ou não reconectar. O distanciamento também deve durar até que haja evidência concreta de mudança de comportamento, não apenas promessas de mudança. Palavras são fáceis. Qualquer um pode dizer: vou te tratar melhor, vou te respeitar, mudei. Mas comportamento consistente ao longo do tempo é o que importa. Se a pessoa te procura após seu distanciamento e imediatamente volta aos padrões antigos de desrespeito, o distanciamento precisa ser reimplementado, talvez permanentemente. Você não está sendo duro. Está sendo sábio. Está acreditando em ações, não em palavras convenientes. E tem situações onde o distanciamento deve ser permanente. Quando há abuso, não apenas desrespeito casual, mas violação séria dos seus limites físicos ou emocionais, o distanciamento não é negociável e deve ser definitivo. Quando a pessoa demonstra repetidamente, mesmo após distanciamentos anteriores, que é incapaz ou não disposta à mudança, continuar dando chances é insanidade. Quando a relação te drena consistentemente mais do que te nutre, mesmo nos melhores momentos, é hora de aceitar que o distanciamento é a solução permanente. Não há honra em se sacrificar perpetuamente por quem não aprecia o sacrifício. Epicteto tinha um exercício poderoso. Imagine perder a pessoa hoje. Imagine que ela simplesmente desaparece da sua vida permanentemente. Como você se sente? Se a resposta honesta é alívio, ou paz, ou até alegria, você já sabe o que precisa fazer. O distanciamento, que deveria ser temporário, precisa se tornar permanente. Mas se a resposta é genuína tristeza, mas acompanhada de clareza de que você merece melhor, então o distanciamento pode ser a ponte para ou renovação saudável da relação ou aceitação final de que ela precisa terminar. Ambos são resultados válidos e saudáveis. Agora vamos falar sobre o que fazer quando o distanciamento reconstrui respeito genuíno e a pessoa muda de fato. Sim, isso acontece. Não sempre, talvez não na maioria das vezes, mas acontece. A pessoa percebe sua ausência, reflete sobre o próprio comportamento, reconhece que estava errada,
e faz esforços reais para mudar. Como você sabe se é genuíno? Primeiro, há ações, não apenas palavras. A pessoa demonstra respeito através de comportamento consistente antes de pedir sua reaproximação. Segundo, há accountabilidade. A pessoa reconhece especificamente como te desrespeitou, sem minimizar ou culpar você. Terceiro, há paciência. A pessoa entende que reconquistar confiança leva tempo e não exige que você volte a confiar imediatamente. Se esses elementos estão presentes, você pode considerar gradualmente reduzir o distanciamento. Mas gradualmente é a palavra-chave. Você não volta à mesma proximidade instantaneamente. Você testa, interage em doses pequenas e observa. O respeito é mantido? Os limites são honrados? A mudança é sustentada ou era performance temporária? Com o tempo, se o respeito continua, a confiança pode ser reconstruída e a proximidade restaurada, mas sempre mantendo consciência de que, se o desrespeito retornar, você já provou a si mesmo que é capaz de se distanciar e fará novamente sem hesitação. Esse conhecimento te dá poder duradouro na relação. Mas e se o distanciamento não reconstrói respeito? E se a pessoa simplesmente segue em frente sem refletir ou mudar? Então você tem sua resposta definitiva. A pessoa não era capaz de te respeitar, não estava disposta a fazer o trabalho necessário, e o distanciamento foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. Você se poupou de anos adicionais de desrespeito. Você se libertou para encontrar pessoas que te valorizem naturalmente. Você demonstrou autorrespeito, que será a base de todos os seus relacionamentos futuros. Não há fracasso nisso. O fracasso teria sido continuar próximo de quem te diminuía. Sêneca dizia que não perdemos amigos, devolvemos quem nunca foi realmente amigo. O distanciamento revela a verdade dos relacionamentos. Se alguém te respeita genuinamente, sentirá sua falta e fará esforços para reconquistar sua presença. Se não te respeita, aceitará sua ausência com facilidade. Ambas as informações são valiosas. Uma te mostra onde investir. A outra te mostra onde parar de desperdiçar energia. O distanciamento é o teste que separa conexões reais de ilusões que você estava sustentando sozinho. Vamos falar sobre como o distanciamento estratégico muda você internamente. Quando você finalmente implementa limites através de distância, algo se transforma na sua autoimagem. Você para de se ver como alguém que precisa aceitar qualquer tratamento para manter pessoas na vida. Você se vê como alguém com padrões, com dignidade, com valor que não precisa ser provado ou negociado. E essa nova autoimagem atrai diferentes tipos de pessoas e oportunidades para a sua vida. Você começa a magnetizar respeito porque você o exige através de ações, não apenas palavras. As pessoas percebem que você não está disponível para desrespeito, e aqueles que são capazes de respeito se aproximam, enquanto aqueles que não são se afastam naturalmente. O distanciamento também te ensina uma lição crucial. Você sobrevive. Você achava que não conseguiria viver sem a pessoa, que a ausência seria insuportável. Mas você cria distância e descobre que não apenas sobrevive, mas prospera. Você está mais focado, mais produtivo, mais feliz. E essa descoberta é libertadora de uma forma que nenhuma conversa sobre autoestima poderia replicar. Você provou empiricamente para si mesmo que não precisa de ninguém específico para estar bem. E essa prova te liberta de todas as futuras tentativas de qualquer pessoa de te controlar através do medo de perda. Marco Aurélio falava sobre o poder de aceitar o que não podemos mudar. Você não pode mudar uma pessoa desrespeitosa em respeitosa através de proximidade e paciência infinita. Mas pode mudar sua relação com essa pessoa através de distância saudável. E nessa mudança de relação, você muda a si mesmo. Você se torna mais forte, mais centrado, mais consciente do seu valor. E essas mudanças internas são permanentes, mesmo que a situação externa permaneça incerta. Você evolui através do ato de se valorizar. Então aqui está a grande verdade sobre distanciamento estratégico. Não é sobre a outra pessoa, nunca foi. É sobre você finalmente escolher você. É sobre dizer, eu mereço respeito. E se não posso ter isso aqui, vou buscar em outro lugar ou vou estar bem sozinho.
É sobre parar de se sacrificar no altar de relacionamentos unilaterais. É sobre recuperar seu tempo, sua energia, sua paz. É sobre ensinar, através de ações silenciosas mas firmes, que você não está disponível para ser desvalorizado. E se isso reconstrói respeito na pessoa, maravilhoso. Se não reconstrói, igualmente maravilhoso, porque você se libertou. Em ambos os casos, você vence quando escolhe sua dignidade. Se este vídeo te ajudou a entender o poder do distanciamento estratégico e como ele reconstrói respeito genuíno, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam recuperar sua dignidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo sobre estoicismo, limites saudáveis e autorrespeito. Compartilhe este vídeo com alguém que está aceitando menos respeito do que merece. Alguém que precisa entender que criar distância não é fraqueza, é sabedoria. E deixe nos comentários, você já precisou criar distanciamento estratégico? O que mudou quando você finalmente se afastou? Quero saber sua história. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de transformação através da sabedoria estoica.